Estamos ao vivo. Vamos ver se vai entrando o pessoal. Que horas tem? Falta 1 minuto para 5. Olá, pessoal. O pessoal está chegando. Brenda, Kaique, sejam bem-vindos. Estamos aqui aguardando o pessoal começar a chegar para a nossa live. Al Werneck, Mariana, nossa live sobre como se tornar um bom profissional desde a graduação. Boa tarde. Boa tarde, Kaique. Tatiana, minha irmã, seja bem-vinda, querida. Cíntia, muito obrigado, Cíntia, pela oportunidade. Estamos aqui só dando um tempinho para o pessoal ir chegando. A oportunidade de falar aqui para os alunos da Multivix e para o público em geral nesse projeto bacana e bonito que a Multivix tem, chamado Multitalks, onde a gente se encontra para conversar sobre temas aí de interesse, não só da vida universitária, mas da vida profissional e pessoal de todos nós, né? No último Multitalks, onde eu tive a oportunidade junto com o Eduardo, eu provoquei o Eduardo, entrevistei sobre a ortodontia, né? Foi mais para o público, inclusive, da odontologia. Hoje o Eduardo está tendo a oportunidade aqui de inverter os papéis. O Eduardo vai conduzir, vai me ajudar nessa live, onde a gente vai falar sobre a importância da fase de graduação como preparação para uma carreira profissional, a formação da pessoa humana, né? Meu nome é Jorge Penedo e é uma alegria muito grande. Agradeço a Cíntia, agradeço ao Eduardo pela oportunidade de me aproximar mais da Multivix e de poder alcançar aí o público e os alunos. Também convidei algumas pessoas do meu conhecimento, de amigos pessoais, para que possam estar recomendando também os próprios filhos, né, que estão em momento universitário, ou mesmo ensino médio também. Acho que se aplica muita coisa do que a gente vai falar aqui, assim como aqueles que são recém-formados. Então quero saudar a todos, para a gente começar aqui com o nosso bate-papo. O Eduardo vai ser o nosso provocador aqui, fazendo alguns questionamentos, e eu vou responder e ao mesmo tempo desenvolver. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, alunos da Multivix, professores da Multivix, também todos convidados para essa live do Dr. Jorge Penedo, Jorge Camilo Penedo. O Dr. Jorge foi meu contemporâneo na época de estudante, na mesma universidade. Estudamos, apesar de termos feito cursos diferentes, ele cursou engenharia, eu cursei odontologia, mas foi na mesma época na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então eu queria aproveitar, né, além de dar boas-vindas a todos vocês, queria aproveitar e perguntar, Dr. Jorge, você já foi universitário também, da mesma forma como eu. Fale um pouco sobre o histórico da sua formação, sua experiência profissional e como você se interessou pelo comportamento humano. Por quê? A área do comportamento humano é uma área que não é a área da engenharia. E isso é muito interessante, que hoje no seu currículo tem uma pós-graduação nessa área de comportamento humano. Então fala um pouco dessa relação ao aprendizado. Beleza, Eduardo, obrigado por perguntar. Acho que é uma forma também de eu me apresentar para aqueles que não me conhecem. A minha trajetória ela é um pouco... ela tem uma peculiaridade, porque logo de muito cedo eu me interessei pela área de tecnologia, pela área de exatas. Então a minha formação básica é como engenheiro. Eu sou engenheiro eletrônico por formação na UFRJ,
E logo ali no final, antes, naquela época, a gente não tinha o curso de engenharia de computação. A gente tinha engenharia eletrônica e você fazia ênfase em software no final. Então eu direcionei para isso, acabei não ficando na eletrônica mesmo, de componentes eletrônicos, né? E caí para a área de software e fui trabalhar, me formei nessa área e entrei na Vale do Rio Doce. Eu fui analista de sistemas da Vale, entrei em 1993. À medida em que trabalhei ao longo da minha vida toda como analista de sistemas, boa parte do meu dia, né, na verdade, quase a integralidade, eu ainda trabalho como desenvolvedor de software para uma empresa americana hoje. Eu saí da Vale do Rio Doce em 2000, então trabalhei 8 anos na Vale do Rio Doce, e aí fiz a aproximação com essa empresa, que chama QA Technologies, a empresa dos Estados Unidos, e a gente hoje tem um grupo de desenvolvedores aqui no Brasil, né? E eu faço parte desse grupo, trabalho remoto. Mas em determinado momento, acho que ali quando cruzou, eu estou com 50 anos, quando cruzou ali os 40 anos, 42, eu comecei em cima da questão da maturidade e também da paternidade. Eu já era pai, tinha, Ana Júlia devia estar com uns 10 anos de idade, né? Hoje já está com 19. A gente, na verdade 20, a gente começou a questionar algumas coisas relativas ao comportamento. Eu experimentava em mim mesmo, vamos dizer assim, uma variação emocional e uma variação de motivação para o trabalho, para o dia a dia. Muitas vezes me sentia frustrado pelo tipo de trabalho. A área de TI é uma área muito demandada, com muita pressão, porque é orientada a projetos, entregas e etc. Hoje tudo é muito em cima da área de sistemas, né? E aquilo, de certo momento, começou a ficar um pouco insípido para mim. Eu buscava, de alguma forma, a partir dos 40 anos, eu comecei a ter um interesse maior por entender esses movimentos da motivação. Eu via muita gente frustrada, eu via muito conflito no ambiente corporativo, eu via muito medo. Então eu comecei a perceber o quanto que o entendimento maior da realidade humana, da realidade comportamental, da gestão das suas emoções, podia fazer diferença na vida das pessoas. E comecei então a buscar, em primeiro lugar para mim, né? Já fazia terapia, e comecei a buscar conhecimento para tentar me estruturar melhor e também entender um pouco mais a questão das relações humanas, né? A gente começou a viver cada vez mais num mundo mais acelerado, com mais informação, com mais confusão. Eu via muitos amigos casando e separando, eu via muitos amigos frustrados em geral, nas suas relações de trabalho. Eu comecei a me interessar por essa área de psicologia. Foi quando eu conheci o trabalho de um psicólogo chamado Viktor Frankl, um austríaco, já falecido. Uma psicologia pouco conhecida no Brasil, que está se difundindo agora, chamada logoterapia, que é a psicologia centrada no significado profundo da realidade humana, no sentido da vida humana. E trata-se de um aporte muito importante, tanto do âmbito pessoal, quanto do âmbito profissional e estudantil também. Então eu comecei a ver ali o Dr. Frankl, ele nos propõe uma busca pelo significado profundo das realidades nas quais nós envolvemos, seja relacionamento pessoal, seja profissional, seja o próprio processo de aprendizado, como uma graduação. E eu passei a me interessar muito e a trazer a logoterapia como um elemento de complemento para a minha vida pessoal e para também a parte educacional. Comecei a idealizar então um projeto que se chama Fator H, onde o H é de humano, cujo objetivo é trabalhar a educação. Hoje eu dou algumas palestras na parte corporativa, dou também palestras em universidades, tanto para os alunos quanto para os professores, falando exatamente disso, como a gente humaniza o processo de aprendizado,
Como é que a gente tira a energia e mantém uma convicção de perseguir um sonho, de formar-se, de ser um bom profissional, sem nos deixar levar tanto pela variação psicológica e motivacional que por hora se abate entre nós, né? Porque a gente sabe que a psique humana ela tem essas variações. Vai ter um dia que você vai acordar melhor, vai ter um dia que você vai acordar mais para baixo, e muitas vezes aí a gente desiste, aí a gente perde o sentido das coisas. Então, no casamento da engenharia, vamos dizer assim, da forma racional de se enxergar, com a logoterapia, com essa pegada psicológica e de busca da essência do ser humano, que não é só psicológica, é também existencial, é refletindo perante a vida, nasce então o nosso projeto e o desejo de falar para o pessoal, seja na parte acadêmica, seja na parte profissional, um fortalecimento, uma busca por uma convicção que não nos permita desistir ou ficar desmotivado, ou entristecer, né? Ou perder a alegria das coisas. Né? Mais ou menos isso. Ok. Eu como mediador escalado para essa sua live, né? Para mim é um prazer. Você sabe que eu sou profissional da odontologia, da área de especialização de ortodontia, né? Mas eu também, atualmente, já há um tempo, atuo como professor, né? Primeiro de pós-graduação e agora, ultimamente, professor de graduação. Então, à medida que eu entrei na graduação, eu observei que existem muitos desafios para o estudante da graduação. Como é que você vê isso? Como é que você vê os desafios? Porque você vê os desafios como as adversidades, como incentivo, como que você pode falar para os nossos alunos, né, da Multivix e para todos os outros que estão assistindo essa live? Perfeito. A realidade humana ela é desafiante por natureza, né? Quer dizer, a gente é sempre... uma palavra que se usa muito hoje que é empreendedor, né? A gente, na verdade, a nossa vida é um ato de empreender. Então, não é algo que é feito por acaso, não é simplesmente um existir. Né? O ser humano é aquele que quer dar um direcionamento para a sua vida e quer melhorar sempre. A universidade, ela é um ponto interessante porque ela é o primeiro momento de escolha, muitas vezes, na vida da pessoa. Porque, veja bem, você lembra da nossa época de menino ali, primeiro na escola Tio Patinhas, depois na escola Cristo Rei, depois no Guimarães Rosa. A gente vem mais ou menos sempre juntos ali, né? Quem é da mesma faixa etária, que está na mesma escola, vai cursar ali o ensino fundamental, o que hoje é chamado de fundamental, o ensino médio. A coisa vai mais ou menos junto até quando chega no vestibular. Quando chega no vestibular, é o primeiro momento onde as pessoas precisam fazer, talvez, a primeira escolha realmente relevante das suas vidas. E é uma escolha de extrema importância, porque é uma escolha vocacional. É uma escolha de preparação do profissional que você vai ser. Muitas vezes, a gente ainda está ali nos 17 anos, ainda no início da nossa vida adulta, e precisamos tomar essa decisão. Né? Alguns têm uma clareza maior, sempre meio que souberam o que iam fazer, outros ficam um pouco mais perdidos, mais indecisos, outros vão por certa influência ou por certo viés. Então o primeiro desafio que acontece em relação à universidade é você de fato encontrar no mínimo um primeiro caminho para você seguir. Não que necessariamente será que, no meu caso, por exemplo, eu com 45 anos, como engenheiro, resolvi me aventurar pela área da psicologia. Então a vida ela é cheia de possibilidades. Mas ali existe toda uma pressão também, né, uma demanda de escolha para que o menino entre na faculdade, faça um bom curso, se forme com já preocupação em relação ao mercado de trabalho. Isso gera muita pressão. E gera também, muitas vezes, uma espécie de dúvida, de indecisão. Então esses movimentos, Eduardo, eu acho que são assim. Eu me lembro que eu fiz engenharia eletrônica. A engenharia eletrônica lá na UFRJ era um curso muito difícil. Pra você ter ideia, eu saí do ensino médio
minha menor nota tinha sido 6 ou 5,5. A minha primeira prova de Física 1 eu tirei 2,8. Então é um choque, né? Quando você entra na faculdade, quem entra em engenharia sabe, também uma odontologia, eu imagino que existam as matérias desafiantes, né? Então você toma aquele choque. E aí, aquele momento ali, é um momento, muitas vezes, vocês perguntam. A gente na época, hoje eu volto a elogiar, como eu falei para a Cíntia da outra vez, eu elogio muito a Multivix, porque eu sou de uma época onde a gente precisava sair de Cachoeiro para estudar, né? Tínhamos basicamente poucas opções aqui, tínhamos ciências contábeis, tínhamos filosofia, tínhamos direito, e tínhamos filosofia, direito, ciências contábeis e administração, né? Então qualquer aluno que quisesse fazer um outro curso, precisava fazer como nós fizemos, sair de casa, que para um garoto de 16 anos, muitas vezes, é um desafio tremendo. Então veja bem, eu além de toda a carga da disciplina, tinha todo um peso de estar morando no Rio de Janeiro, de estar fora e etc. E eu me lembro que a engenharia eletrônica, ela por ser uma das engenharias mais difíceis, quando você ia chegando ali no final, o pessoal titubeava, o pessoal muitas vezes abandonava, ou alterava para um curso um pouco mais, abre aspas, fácil, ou mesmo descobria que realmente não era aquilo, e que de repente se aventurava em outros cursos. Então isso acontece muito. Então eu diria para você que existe todo um contexto já desafiador de você se encaminhar para uma profissão em uma idade ainda que você está no início da tua vida adulta. E existe também todo esse peso que existe de enfrentar as matérias, de aprender, de conseguir se qualificar, de passar de ano, de passar na matéria, que acaba às vezes virando um peso muito grande, entendeu? Ok, eu observo também, Jorge, a seguinte coisa. Atualmente, o relacionamento entre os jovens, na maioria das vezes, é um relacionamento de muita fugacidade, né? Nossa época era um pouco diferente. Só a gente olhar, por exemplo, como é que se comporta a parte de namoro, hoje em dia, como é que era a nossa época. Na nossa época, se você tinha interesse em alguma moça, você tinha que, né, cortejá-la e depois chamá-la para namorar, né? Ou chamar a própria moça, ou ir na casa da moça pedir aos pais. E funcionava mais ou menos assim, nenhuma moça de família ficava na rua dando bobeira, né? Era uma coisa mais, era outro tipo de relacionamento. Então, não só essa parte de relacionamento de namoro, mas também na questão da fugacidade nos relacionamentos estudantis, eu observo que aumentou muito. Então, como é que você observa? Você acha que existem questões internas também próprias, atuais do ser humano, que afetam mais a motivação hoje do que afetava na nossa época? O que você pensa sobre o assunto? De fato, a gente vive hoje tempos mais, como o psicólogo Bauman diz, ele tem um trabalho que ele fala de tempos líquidos, né? A gente vem de uma história onde as coisas eram mais ou menos, né, todas estruturadas, com as tradições muito fortes e com, vamos dizer assim, uma solidez e uma consistência maior, a coisa era um pouquinho mais sólida, não no sentido de ser melhor ou pior, mas simplesmente de ser um pouco mais definido, né? As relações de trabalho eram mais... A pessoa entrava numa empresa e imaginava se aposentar naquela empresa, né? Nossos pais provavelmente entraram. Meu pai, por exemplo, entrou no Banco do Brasil e se aposentou no Banco do Brasil. Seu pai, pela própria natureza da carreira dele, entrou como dentista e se aposentou como dentista. Hoje, quem vai para o mercado de trabalho, especialmente se ele não é profissional liberal, se ele é uma atividade qualquer que ele não seja o dono do próprio negócio, é quase que impensável achar que alguém vai entrar numa empresa e se aposentar nela. Isso é bom por um lado, porque cria milhões de oportunidades, mas ao mesmo tempo também pode dar um certo caráter de uma espécie de... São tantas as possibilidades que a pessoa às vezes se sente perdida. Então eu acho que nesse tempo nosso, o maior desafio é justamente esse. É um desafio de você não se perder em meio a tantas possibilidades. Porque veja, a vida humana é feita de escolhas.
E quando você escolhe algo, pelo menos temporariamente, você escolhe, mas você é obrigado a renunciar a uma série de coisas. Então, de uma certa forma, a cada escolha há um luto, há uma perda por aquilo que você deixou de escolher. E a escolha do ser humano, ela é muito, Eduardo, estruturada em cima de uma avaliação do sentido que a realidade tem para ele. Ou seja, eu escolho aquilo que eu acho que faz mais sentido para mim. Ou que eu acho que vai me fazer mais feliz, ou que eu acho que vai ser melhor. Mas eu aplico um critério quando eu faço uma escolha. E esses critérios são os mais diversos possíveis. O ser humano está numa espécie de problema, uma enrascada, eu diria, em relação aos outros animais, né? Em relação aos outros seres. Eu não gosto de chamar o ser humano de animal. Em relação aos outros seres. Porque todos os outros seres vivem apenas. Né? Quando você tem ali um cachorrinho, a realidade do cachorro ela é muito básica. Né? Ele só precisa de água, comida e abrigo, basicamente. Né? E talvez um pouco de carinho, de afeto, né? Especialmente se for um cachorro doméstico. O cachorro selvagem nem isso precisa. Né? O cachorro doméstico precisa mais. O ser humano não. O ser humano ele tem como uma característica fundamental a capacidade de se perguntar sobre as coisas. Ele é o único ser, até onde a gente sabe, da criação, que pensa sobre si próprio. E aí ele acaba com um problema, porque ele, a cada dia que acorda, ele fala: poxa, eu estou levando a vida que eu deveria levar? Eu estou sendo o filho que eu deveria ser? Eu estou sendo o estudante que eu deveria ser? Eu escolhi a carreira que eu deveria ser? Então o ser humano ele constrói uma história. Ele cria uma realidade biográfica. Ele vai olhar a sua história e vai fazer as suas escolhas em cima dessas histórias. Então ele está acima do instinto. Ao ser humano não basta viver, precisa viver bem, precisa viver dando um certo significado, uma justificativa para a vida. E como é que a gente justifica a vida? A gente justifica a vida exatamente através dos nossos relacionamentos. Primeiro, o relacionamento de família, né? O relacionamento entre irmãos, relacionamento com o pai, com a mãe, depois relacionamento com os colegas, depois um namoro que acontece, depois o relacionamento profissional com o seu cliente, com o seu paciente. E são esses relacionamentos que vão criando então os significados para a existência do ser humano. Né? Então veja bem, para um bom curso, um trabalho saudável de formação acadêmica, é importante o questionar-se e o perguntar-se sobre o significado daquilo que se está fazendo, da carreira que se escolheu, da disciplina que está cursando. Uma coisa que eu vejo com muita frequência é a pessoa perguntar assim: mas para que eu estou estudando isso? Eu não vou trabalhar com isso. Você veja, na própria disciplina que você deu, né, esse semestre, a epidemiologia, que começou antes da pandemia, as pessoas podiam perguntar: poxa, mas para que serve a epidemiologia? Olha aí o que está acontecendo com o coronavírus, como que é a epidemiologia, os conhecimentos de quantos estão afetados, quantos foram curados, toda essa estatística, olha o papel importante que ela tem. Então talvez uma profissão que alguém pudesse falar assim, ainda mais alguém de odontologia, né, que vai ter que mexer com estatística, matemática, geralmente não é a praia da pessoa, a pessoa pode perguntar assim: poxa, mas para que eu estou estudando isso? Veja a importância, por exemplo, da epidemiologia. Então é necessário, Eduardo, nesses tempos líquidos, que a gente aprofunde as realidades humanas e os motivos pelos quais nós estamos fazendo as coisas. Né? Desde a escolha do nosso curso, passando, inclusive, pelo significado de cada matéria daquele curso. Porque cada matéria ali ela tem uma beleza, ela tem uma razão de estar ali, ou não estaria na grade curricular. Né? Então você buscar exatamente, aprofundar e buscar cavar esses sentidos, cavar o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, saber que você não funciona bem quando o celular está do lado, que você tende a ficar mais desfocado, saber que você funciona melhor estudando num determinado período do que outro.
saber quais são os seus vícios, quais são as coisas que te tiram do prumo. Tudo isso eu acho que compõe conhecer suas variações psíquicas, poder falar o seguinte: poxa, hoje eu não estou legal, mas mesmo assim eu vou. Né? Não ficar tão ao sabor dos movimentos biopsíquicos, né? Porque os movimentos biopsíquicos, eles são efêmeros por natureza. Então você veja, vontade de comer, fome. Depois que você comeu, quantas vezes a gente entra no restaurante morrendo de fome, briga por causa da mesa. Na hora que você sai satisfeito, você olha para as pessoas comendo, você até vira a cara. Por quê? Você já satisfez a sua fome. Depois que você bebeu água, se eu der essa garrafa aqui para beber toda de água, e você matar a sua sede, se eu pedir, insistir a você para tomar mais uma garrafa dessa, aquilo que estava matando a sua sede, que era um oásis, vai virar um martírio, porque você já não quer mais beber água. Então, a realidade biológica, ela tem essa natureza, ela bate, você sacia e ela passa. A psicológica também. Ela também é efêmera. Hoje acordei triste, não quer dizer que eu vou ficar triste o dia todo. Depende dos pensamentos que eu escolher, depende das atitudes que eu fizer. Às vezes você vai fazer um exercício físico, aquilo mexe no seu psíquico, que a coisa também é dinâmica. Então, há de se ter uma camada de convicção, para quê? Para quando eu acordar entristecido, eu saber que aquilo ali é temporário. Quando eu achar que está na hora de desistir, eu saber que eu posso continuar. E essa é a camada da convicção do ser humano, que é o que dá o lastro, que dá vamos dizer assim, sustentação da manutenção dos nossos projetos e da manutenção dos nossos relacionamentos. Bem, você falou muito da questão interna, né? Que afetam a motivação das pessoas, né? Eu me lembro das cachorrinhas lá de casa, né? 3 cachorrinhas, Paola, Malvina e Broinha. Paola recentemente faleceu. Paola, ela só ficou triste nos últimos dias da vida dela, quando ela ficou cardíaca e ficou 3 dias sofrendo até falecer. Mas ela era como se fosse uma jovem com 15 anos, um cachorro com 15 anos e tem muita idade. Ele não percebeu que ele estava próximo, ela não percebeu que ela estava próxima da morte. Então ela não se entristecia pensando nisso. Já o ser humano não. Ele tem essa possibilidade de ficar voltando para o seu interior, analisando o passado, analisando o futuro. Que é uma... desculpa. Não. Aí eu queria saber agora de você a questão, não só essa parte interna, mas a parte externa também. O que a parte externa pode afetar o estudante? Tirando a parte interna, que você explicou muito bem. Mas as situações externas, a própria sociedade, a própria universidade, como que afeta para o estudante ter mais motivação ou menos motivação? Na verdade, uma coisa se conecta com a outra, né? O ser humano, ele é justamente, como eu falei, o único ser que tem 2 mundos, né? Ele tem um mundo do lado de fora, que é o mundo exterior, que são os fatos concretos à sua volta, e ele tem um mundo interior, que é o mundo da imaginação. Então, é justamente no diálogo entre o mundo interior, que é o mundo do homem, do mundo imaginário do homem, não imaginário no sentido de fantasia apenas, mas o mundo da leitura dele, os pensamentos, a interioridade, a hora que ele para refletir, e a realidade concreta. Bem, o ser humano então é esse mediador. Ele é alguém que tem um mundo interior, ele pode até pensar diferente e projetar um mundo diferente na cabeça dele, mas ele tem um mundo concreto ali em volta. Então, o ser humano vai ser mais ou menos saudável na medida em que ele consegue combinar esses 2 mundos. Porque nem a distorção A nem a B funcionam. Por exemplo, se o camarada vive só a realidade concreta, ele vai ser um sujeito que vai reagir apenas à realidade concreta. Ele não vai ter um tempo de maturação, ele não vai conseguir viver fora do ambiente imediato dele. Ele vai, de certa forma, se animalizar. Se ele apenas viver a situação externa. Então deu vontade disso, ele faz. Deu vontade daquilo, ele faz. Ele só reage. Ao contrário, você pode achar, então o ser humano ele deve se refugiar para o seu interior. Não. O nosso mundo interior foi nos dado como um presente para que a gente possa ser criativos, idealizar, criar sonhos, projetar sonhos, mas implementar na realidade. Porque se você foge para o seu mundo interior apenas,
você se torna o que o pessoal chama de alienado. Você nega a realidade à sua volta e você se transforma em alguém que cria um mundo próprio. Isso é próprio dos loucos, inclusive. O que é o louco? O que é o que a gente convencionou chamar de louco, né? Aquele cara que você perguntar para ele, quem é você? Ele fala, eu sou Napoleão Bonaparte. Ele, na verdade, criou na cabeça dele que ele é Napoleão Bonaparte, ele rompeu todas as realidades externas a ele, ele não consegue ter leitura nenhuma, os psicopatas são assim também, não conseguem ter leitura da realidade, por quê? Porque eles estão imersos apenas no mundo imaginário. Então, na verdade, Eduardo, o que a gente precisa, o ser humano saudável é aquele que olha para a realidade e lê a realidade como ela é. Não, eu estou nessa situação, por exemplo, morando em Cachoeira Itapemirim, estou morando em Vitória, estou morando no Rio de Janeiro, essa é a minha realidade. Estou fazendo curso de odontologia, essa é a minha realidade. E conjuga com a realidade os seus sonhos. Projeto, mas a partir da realidade. Um dos erros muito comuns que acontecem nos seres humanos que acabam não andando para frente é que eles idealizam uma coisa alternativa e querem abandonar a realidade onde eles estão para ir em direção a esse sonho. Ora, um passo só se dá firmando o pé no chão onde você está para que você dê um passo para frente. Então, durante muito tempo da minha vida, eu quis uma realidade alternativa e eu queria chegar nessa realidade alternativa renegando o lugar que eu estava. Isso é um erro. Então você tem que olhar onde eu estou, qual que é a minha realidade concreta, como é que é a minha realidade ideal, e sabendo que ninguém consegue idealizar e realizar todos os ideais, e fazer um movimento de projeção, de andar. Hoje eu sou um estudante de odontologia, eu quero ser um grande ortodontista. O que eu preciso fazer? Não, hoje eu preciso sentar e fazer isso. Então, justamente, conjugando essa realidade e criando motivos para fazer esse diálogo entre o seu mundo interior e o mundo exterior, é que você vai então criar uma espécie de couraça ou uma espécie de força interior para poder, em meio à situação atual, caminhar no destino do que você quer. Né? Então, ali no ambiente universitário, muitas vezes você vai ter uma disciplina que é mais difícil, um professor que é mais complicado de explicar, ou pressão familiar, ou dificuldade mesmo sua de aprender determinadas disciplinas, né? E você precisa entender que é disso mesmo que é feita a vida, né? Abraçar esse limite que muitas vezes a gente tem, de na hora que está estudando ali, parece que é muito para a gente aprender, ter a capacidade também de dizer não a alguns impulsos interiores. Você falou de ambiente externo, né? Você tem o tempo todo todas esses chamados, essas interrupções de WhatsApp, Facebook, mesmo o pessoal chamando, agora menos na pandemia, mas mesmo o pessoal chamando, vai para um clube, vai para uma festa, o que eu priorizo? Né? Então, saber articular essas coisas com o seu objetivo. Saber dizer não aos seus movimentos. Às vezes, né, quantas vezes você fala, pô, eu tenho que estudar para aquela prova. Mas aí você fala, agora não estou muito legal para isso. Aí você vai lá, zapeia no Netflix, assiste um YouTube e tal. E você vai empurrando, mas no fundo você sabe que não é aquilo que tem que ser feito. O que tem que ser feito é você enfrentar e olhar e falar o seguinte, caramba, o que é importante para mim, o que tem valor, ordenar esses bens, que às vezes tem, né, o chopinho, mas tem o concurso. E aí, como é que fica isso? Tem a prova e tem o Zap, tem o YouTube, tem zapear na internet. Como é que eu conjugo isso? Ora, se eu sou movido apenas pelos meus movimentos psicológicos, rasos, me dá vontade de fazer isso, eu faço, me dá vontade de fazer aquilo. Agora, se eu tenho compromisso, se eu sou movido por uma camada de comprometimento, de sentido, de propósito acima disso, aí eu tenho mais convicção. Aí eu vou falar não, em nome, e eu presenciei isso quantas vezes, a gente morando lá no Rio de Janeiro, e tinha festa dessa, entendeu? Era
barzinhos, estava no auge, a gente saía para ir nas boates, não sei o quê. E você, quando foi fazer o mestrado em ortodontia, a gente via naturalmente, até pela dificuldade que você sabia que era o curso, como que você focou naquilo. A gente chamava Eduardo, pô, tem uma festa aqui, não vou. Não, porque amanhã cedo eu tenho que estar no fundão. Então, ser capaz de estabelecer essa convicção genuína em relação a algo, mesmo que você diga não, a algo que de repente é mais gostosinho de fazer naquela hora, é fundamental para você lidar e manter essa linha de convicção, dialogando com o ambiente, com o seu interior e com a realidade externa também. Ok. Eu, na época, inclusive de estudante do mestrado, eu estudei bastante, para a prova que tinha uma prova de admissão bem difícil, eu tirei 5º lugar, eram 8 vagas. Mais de 100 pessoas concorrendo, eu tirei 5º. Só que, quando começou o curso, esses 7 alunos, além de mim, todos eles eram muito bons. E quando começou a rolar o curso e os professores exigiam muito da gente, eu vi que eu que estava mais para trás. Eu era o mais novo e eu tive mais dificuldade. Então, a realidade de eu ter passado em 5º lugar não foi confirmada depois. Aí eu percebi o seguinte, o professor, que era coordenador, chamado Dr. Carlos Soratelli, ele falou assim, ó, vocês se ligam, tá? Se vocês tirarem em uma nota abaixo de 7, vocês vão ser convidados para sair do curso. Então aí eu me desesperei. Mas lá, quando a gente entrava lá no curso, o que fazia? Eles davam a chave do departamento para você. Se quisesse, você poderia ficar lá o dia inteiro, até dormir lá dentro. Era como se fosse uma casa mesmo, dentro da universidade da UFRJ. Cada aluno tinha a sua chave do departamento. Aí o que eu fazia? Quando eu via que eu estava para trás, eu ficava lá, eu não ia embora para casa. Ficava lá, dormia lá sozinho. Eu lembro. E estudava mais que os outros. Você chegou a dormir na faculdade? Várias vezes. Dormi dentro do departamento. Né? Porque eu vi que eu estava ficando para trás. Aí o que aconteceu? Depois de um certo tempo, eu me tornei o melhor aluno da turma. Eu era o pior no início. Mais para frente, tanto que eu me dediquei, me tornei o que tinha mais facilidade. Sabe o que está me lembrando? Ayrton Senna. Você conhece? Talvez essa nova geração conheça de nome, né? Mas eu vi ele correr e tem uma história sobre Ayrton Senna que é exatamente essa. A primeira corrida de kart que o Ayrton Senna correu e que choveu na corrida, ele terminou em último colocado. Amedrontado. O que aconteceu a partir desse negócio? Ele ficou tão injuriado com o negócio que toda vez que chovia, ele ia para a pista para treinar kart debaixo de chuva. E olha o que ele virou. Virou, não só considerado um dos maiores, se não o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, mas, sobretudo, um piloto que fazia mágica quando as condições estavam mais adversas, que era exatamente quando estava chovendo. Então você veja, isso aí traz à baila uma coisa que o Viktor Frankl fala na logoterapia, é que o ser humano ele não pode buscar a homeostase. Homeostase, o pessoal de saúde sabe o que é. É aquele equilíbrio que o corpo precisa. O corpo do ser humano precisa de homeostase. Você precisa estar 12/8 de pressão, você precisa estar com X batimento cardíaco. Se você acelera demais, o corpo tende a trazer, depois que você para, traz de novo para a normalidade. Então, o bio do ser humano, ele busca essa homeostase. Quando essa homeostase é quebrada, aí chega ao ponto do ser humano, do bio colapsar e aí morre, né? Acontece a morte, né? Agora, na parte existencial, o ser humano não pode buscar a homeostase. Porque se o ser humano busca a homeostase, ele acomoda. E ele acomodando, ele vai então relaxar todas as tensões e vai se instalar o tédio, o ócio, a preguiça e a depressão. Então o Dr. Frankl fala que a gente tem que ter uma tensão existencial, que ele chama de noodinâmica, que é uma tensão que me separa. Eu sou eu, mas eu sou aquele que eu devo ser. Existe uma tensão acontecendo. Você era o aluno que estava ali mais para trás, mas você sabia que você tinha que tirar a diferença. Isso criou uma tensão existencial. É como uma corrente de bicicleta. Se você andar com a corrente de bicicleta muito esticada, obviamente ela vai estourar por estresse. Ninguém está aqui pensando numa tensão que estoure alguém. Mas se a corrente estiver frouxa, ela também não vai funcionar bem. Ela vai se soltar. É assim que acontece com o homem quando o homem... E a gente busca hoje, até por uma questão da sociedade,
a promessa da felicidade pela ausência de tensão. Por quê? Qual que é o modelo de felicidade que você tem? Ah, o cara ganha na loteria, tá na beira da praia, sem preocupação nenhuma. Fica 2 semanas assim, beleza. Fica 1 mês assim, fica 6 meses assim, o seu caráter começa a cair. Você começa a se tornar indolente, você começa a se tornar preguiçoso, você começa a atazanar a vida dos outros, você começa a virar um sujeito que não tem energia para nada. Então o ser humano ele precisa estar nessa tensão. E essa tensão ela é exercitada sobretudo na nossa época de estudante, porque é uma época de desafios. Eu particularmente vou ficar muito feliz na minha vida como professor de graduação se eu conseguir fazer com que os meus alunos se interessem não apenas de passar de ano, passar de semestre, mas se interessem em aprender o conteúdo. Aí eu queria te perguntar, porque a maioria dos estudantes hoje a gente nota, eles vivem no automático. Estuda apenas para passar. Ele não tem preocupação, ele tem preocupação de aprender. Então, como você vê isso diante da sua experiência? Como fazer para fortalecer a convicção de que é importante obter o conhecimento, não é simplesmente passar, de fazer o aprendizado um processo interessante e estimulante para a pessoa, e não simplesmente aquela coisa pobre da pessoa simplesmente passar de fazer por fazer. Eu estava falando para uma turma de psicólogos outro dia, exatamente isso, Eduardo. É impressionante como é importante a gente resgatar. E esse é um trabalho que eu me sinto na obrigação de fazer. E que a gente desenvolveu parte no Guimarães Rosa, com 2 palestras que a gente deu lá. E que eu quero transformar em produto da Fator H. Que é o resgate da alegria e do entusiasmo pelo conhecimento e pela vida. Porque eu considero que existe uma íntima relação, e eu estava falando para essa turma de psicólogos, existe uma íntima relação entre depressão e desinteresse pelo aprendizado. Nós estamos vivendo momentos onde a depressão era tão pandêmica quanto o coronavírus. E especialmente depressão juvenil. Né? Nós tivemos aí há pouco tempo atrás aquele caso do jogo da baleia azul. Você tem episódios que os meninos se mutilam. Por quê? Crianças, adolescentes que não conseguem enxergar a beleza de estar vivo. Onde tudo é chato. Ah, essa matéria é chata. Ah, minha escola é chata. Veja, Ana Júlia, minha filha, ela quando era pequenininha, ela entrou na escola com 4, 5 anos, porque eu trabalhava de casa, a gente optou por ela ficar mais tempo em casa, e ela entrou bem depois, assim, acho que com 5 anos. Geralmente o pessoal bota na creche com 2, né? Ana Júlia entrou com 5. E era apaixonada pela escola Pedra da Gávea, uma escola muito querida que tem lá no Rio de Janeiro, da Cristiane, e que foi o lugar onde a base de Ana Júlia foi setada. Você queria punir a Ana Júlia, que às vezes ela não queria tomar um remédio, ela não gostava de nada que tivesse cheiro forte, ela nunca gostou de perfume, não gostava de tomar remédio, era um horror. A gente fala, se você não tomar esse remédio, você não vai à aula amanhã. Ela tomava o remédio na mesma hora. Por quê? Porque o processo dela de ir para a escola era um processo de descoberta. Lá tinha coelhinho, tinha horta, ela ajudava, ela puxava o trenzinho da professora para levar os meninos não sei para onde, ajudava, tinha aula de culinária. Então isso para uma criança, mas a partir do momento, aí você vê claramente, aconteceu com ela, com os colegas, aconteceu comigo, a partir do momento que o aprendizado ele começa a te testar, você começa a ter prova, quando você começa a ter a obrigação de realmente acordar cedo e de ir, aí começa o entristecimento de você não querer mais aquilo. Mas veja, gente, toda a matéria que nos é apresentada, sobretudo no fundamental, tem uma razão de ser para o nosso entendimento da vida. Quando você olha, por exemplo, para uma planta e vai estudar botânica, existe uma beleza na planta. Existe uma beleza na matemática. 2 mais 2 dá 4, cara. Hoje e sempre. O movimento dos planetas, a força gravitacional, a física, a química. Quando você mistura ácido mais base, dá sal e água. E você repete isso, acontece do mesmo jeito. Existe uma ordem no mundo. Existe uma beleza quando você pensa numa célula, numa organela como uma mitocôndria, a nível celular, gerando energia para a gente aqui agora. O silício, né, o comportamento do
dos semimetais, abrindo ou não a passagem de corrente, que deu origem a toda a revolução digital, que nos permite estar falando agora para tanta gente. Isso tudo é de uma beleza. Quando você estuda história, a história da humanidade, como é que o homem saiu lá da caverna e se tornou um ser que dominou praticamente a tecnologia, as guerras, tudo aquilo que a gente passou, o sangue dos mártires, dos heróis. Cara, tudo isso é muito bonito. E se você perde o olhar para isso, Eduardo, você começa a se entristecer. Você já vai olhar para o mundo e não vai ver graça. Isso é a porta para a depressão. Então existe uma relação muito forte entre interesse de estudar, interesse de conhecer. Quando você se apaixona por uma menina, o que você quer? Você quer conhecê-la, você quer ficar do lado dela, você quer saber mais sobre ela. Por que não pode ser assim com as disciplinas que nós estamos chamados a todo dia conviver? Por que eu não posso realmente me apaixonar pela biologia, pela beleza da biologia, pela beleza da epidemiologia? Por que eu preciso carimbar um curso de graduação onde eu estou me preparando como profissional, como algo chato, como algo burocrático, como algo que eu vou fazer só por fazer? Eu acho que é uma desumanização isso. Então nós precisamos resgatar essa alegria através da gratidão. Veja bem, Eduardo, nós vivemos num país onde 80% das pessoas não conseguem, eu não sei a estatística certa, mas acredito que seja, 80% das pessoas não têm acesso ao ensino superior. E o que você vê? Às vezes, faculdade cara, o pai pagando 7 mil, 8 mil reais para um menino estudar, e você olha para o menino está aborrecido. Não consegue reconhecer com gratidão a possibilidade, tudo aquilo que está sendo colocado à disposição dele ali. Então a gente tem que resgatar o amor pelo conhecimento. Porque o amor pelo conhecimento é o que dá liberdade ao homem. O homem que não tem conhecimento, que não sabe como as coisas são, ele é um refém. E ele vai ser um profissional mequetrefe. Vai ser um profissional meia boca. Então, na graduação, é o lugar onde você vai setar o padrão que você é. Como você fez lá já no mestrado. Mas já vinha fazendo desde o teu curso principal. Então, o que eu acho é que há um entristecimento porque a gente perde o amor pelas coisas. Não encontra o amor pelas coisas. Né? O amor pela... Então, relacionamento, namoro vai embora quando? Quando você deixa de se interessar pela pessoa. Você deixa de se interessar pela realidade. Quando você, por exemplo, você comprou um carro, teu carro está novinho, você lustra ele todo dia, passou numa poça de lama, você vai lá e lava. Daqui a pouco você vai acostumando com aquilo, você perde a noção, você já começa a olhar para o outro carro. Aí aquele ali você já não lava, aí ele deu um problema no pneu, você já não troca. Na hora que você vê, o carro está cheio de problema, e aí não tem jeito mesmo, tem que jogar fora. Engatilhado. Então, quer dizer, recuperar o amor pelas coisas, especialmente o amor por a realidade mais humana possível, que é a capacidade de aprender. Para quê? Para ser útil para o outro. Porque imagina que é você restituir o sorriso de alguém na odontologia, que imagina para a área de psicologia que é você ajudar alguém a sair da desgraça, da depressão, que muitas vezes é porta para a pessoa, inclusive, acabar com a própria vida. Então, recuperar essa beleza, eu estou me preparando para isso. Estou me preparando para ser alguém que vai tocar a vida das pessoas. Entendeu? E para isso existe o aprendizado da faculdade. Na minha época de graduação, uma pessoa me inspirou muito. Ele era um professor lá da UFRJ, ele chamava Paulo José Medeiros. Esse professor, ele era filho de um grande professor da UFRJ, chamado Paulo Medeiros, desde a época da Universidade do Brasil. O pai dele era um nome de livro. Então, o Paulinho, ele não precisava se esforçar muito para ser alguém, porque o pai dele já era o maior cirurgião do Brasil, talvez, Dr. Paulo Medeiros. Paulinho, bastava ele fazer a faculdade de qualquer maneira, e ele seria o filho do Paulo Medeiros, e até tinha o mesmo nome, o pessoal mudava o José, Paulo José Medeiros, e ali ele já teria o consultório dele, tudo bem. Só que ele não fez isso. O pai dele falou assim: meu filho, se você quer ser de destaque, você tem que ser melhor que eu, porque eu já sou um destaque. Então, o que você vai fazer na sua graduação? Foque na anatomia. Você quer ser cirurgião? Então você tem que ser muito melhor que os outros alunos em anatomia. Perca tempo, fique no anatômico. Nas suas férias, vai para lá se oferecer como monitor para aprender mais anatomia, porque um grande cirurgião tem que ser fera em anatomia. Então ele contou essa história
E ele era estimulado, ele virou mais até destaque do que o pai dele, mas por quê? O pai dele deu toque e ele seguiu. Ele era estimulado. Então eu me tornei também uma pessoa estimulada na graduação. Não é simplesmente para passar de ano, não. Para poder aprender o conteúdo da matéria. Mesmo matéria que não era importante para mim, eu tirava nota boa, a ponto de os professores me chamavam até para monitoria de uma matéria que eu não queria ser monitor. Só porque eu tirei nota máxima entre todos os alunos. Mas porque eu tinha essa visão do Dr. Paulo José Medeiros, que foi, eu me inspirei nele. Então eu queria saber de você, Jorge, quais as atitudes práticas que um estudante de graduação em odontologia, ou de qualquer outro curso em odontologia, no caso da Multivix, pode fazer para catalisar esse estímulo que eu tive e que outras pessoas tiveram também. Aí a gente vai chegar, vamos dizer assim, na parte realmente prática mesmo, né? Porque por enquanto a gente está falando de uma orientação, né? De um olhar diferente, né? Só que muitas vezes isso não basta. Você vai ouvir isso, vai até achar legal e de repente simplesmente isso não vai virar realidade na vida da gente, porque a gente vai voltar à velha forma de fazer, né? Então essa parte prática é muito interessante, Eduardo. Primeira, obviamente, é corolar isso aí que a gente já tinha conversado. Mudar o jeito de olhar para as coisas, né? Essa é uma decisão que tem que acontecer e que tem que ser reafirmada todo dia. Buscar o valor das coisas, aprofundar o olhar, não parar na superfície. De tudo, tá? Olhar as matérias que você está fazendo, o seu professor. Muitas vezes você bate o olho no professor e não fui muito com a cara dele. Ih, esse camarada aí puxa da perna, esse cara aí fala muito né. Eu me lembro na época do colégio, o pessoal ficava contando quantos né a professora falava. Aí, pô, o tempo que você está contando né, você não está prestando atenção no que ela está falando, né? Ou então, fulana tinha uns professores que tinha fama de brava, e aí você já criava ali um preconceito, e aquilo bloqueia o processo de aprendizado. Hoje em dia, embora eu defenda o pensamento crítico, mas às vezes isso dá uma postura muito arrogante até para o aluno. O professor não sabe nada, ele é ruim, o pessoal já falou que era ruim, o pessoal do outro período já falou que era ruim, então o cara já entra. Não. Seja generoso. Enxergue que no professor ali tem uma pessoa, um ser humano, com uma história, com limitações, com também uma bagagem, alguém que se colocou a serviço de você, né? Que está ali para te ajudar, com todas as dificuldades muitas vezes. Alguns professores mais didáticos do que outros com mais talentos numa área mais prática, outros mais teóricos, mas todos eles um ser humano. Então, curar a relação com os professores, curar a relação com a obrigação de ir à faculdade, curar a relação com a disciplina que você já olhou e falou, para que eu estou fazendo isso? Tudo isso é muito importante. E isso você tem que colocar o seu coração numa atitude de gratidão e de generosidade. E falar, cara, eu sou privilegiado de estar fazendo esse curso, eu sou privilegiado que eu estou acordando e tenho comida. Né? Às vezes a gente olha, abre uma garrafa de leite, eu estava dando uma palestra para o pessoal da Celita, a gente abre uma garrafa de leite, uma caixinha longa-vida de leite, a gente acha que aquele leite materializou ali dentro da geladeira. Não, para aquele leite estar ali, o fazendeiro teve que acordar cedo, teve que ordenhar a vaca, o pessoal teve que recolher o leite, levar lá para a Celita, processar o leite, teve a caixa do supermercado, teve o garoto que... Então naquele copo de leite que você está tomando, existe o sangue, o suor e o amor de N pessoas, o cara do caminhão que levou, enfim. Então olhar para essa com uma atitude de gratidão, de agradecimento, eu acho que isso ajuda muito. Outra coisa que ajuda, e aí numa parte mais prática, é a própria organização e método de estudo. Né? Você conhece o professor Pierre-Louis de Piazzi, chamado professor Pia, já falecido, que ele falava o seguinte, se alguém perguntava para ele assim, você foi estudar hoje? E o menino foi à aula, eu estudei, ele falava, não, você não estudou, você assistiu a aula. Estudar não é sinônimo de assistir a aula. Estudar é uma tarefa solitária que você faz depois para condensar e fixar aquela aula que você assistiu. Então você perguntar para a criança, você estudou hoje? Já assisti a aula de manhã? Não, não estudou. Estudar acontece depois que você volta. E aí ele dizia uma coisa que é até um pouco difícil para o pessoal que estuda à noite, que é o seguinte, antes de dormir, você tem que fazer um exercício de fixação. Por quê? Porque o sono, ele é uma recomposição das sinapses.
Então ele joga muita coisa fora. É como se fosse uma memória RAM de computador. Você reinicia quando o computador... Você vai dormir com sono. Não é porque você está cansado fisicamente. É porque tem muita conexão cerebral. E aí você vai tendo sono. Para quê? Como se o cérebro pedisse um shutdown. Ó, apaga aí que eu tenho que jogar um bocado de coisa fora. Ora, se você foi na aula, assistiu mais ou menos, e não fixou, na hora que você dormir, o que o seu cérebro vai achar? Vai achar que não é importante aquilo que você assistiu. Ele vai manter a piadinha, ele vai manter talvez o encontro com a menina que você está paquerando, mas ele não vai manter a matéria. Então você tem que avisar para o teu cérebro o seguinte: olha, isso é importante. Como é que você faz isso? Exercício de fixação, sobretudo resumo escrito com letra cursiva. Não vale digitar no computador. Letra de forma, se você escreve letra de forma, ela é menos efetiva do que a letra cursiva para fixar. Então faz um resumo. Ele diz o seguinte: faz o resumo e joga fora. Não precisa nem guardar o resumo, mas faz o resumo. Ele dá até um exemplo curioso da cola. Muita gente prepara a cola e depois não usa a cola. Por quê? Meu filho, na hora que você fez a cola, você aprendeu de fato. Aí você fala assim: pô, preparei essa cola aqui, rapaz, preparei a cola tão compridinha e nem precisei abrir. Por que não precisou abrir? Porque você escreveu, fixou, você aprendeu, você não precisa da cola mais. Então faça a sua cola, mas não precisa levar a cola. Confia no aprendizado na hora que você faz seu resumo. Em vez de fazer cola, passa a fazer resumo, que é a mesma coisa. E você confia no teu processo de aprendizado, é mais honesto com você mesmo, porque no final das contas não se trata de passar de ano, se trata de aprender. E aí tu não vai usar esse subterfúgio, que são subterfúgios de criança, tudo bem. Menino de quinta, quarta série querer colar. Agora, um universitário querer colar é simplesmente ele está se sabotando. Por quê? Porque ele vai passar, mas não vai estar preparado naquilo. Ele resolve o problema imediato dele, mas o problema mesmo fundamental, e pior, deturpa o caráter dele. A cola deturpa o caráter. Por quê? Porque você acha que você pode passar na aba dos outros. Aí depois você vai querer levar a sua profissão indo na aba dos outros. Então o processo de estudar, ele forja o caráter da pessoa. Na medida em que ela assume a responsabilidade. Inclusive é o seguinte: eu tirei 3,5 na prova, mas foi um 3,5 meu. Vale muito mais do que o 8 se eu copiei do colega. Porque aí não fui eu que fiz a prova, foi o outro que fez. E a prova serve para medir meu conhecimento. Não serve, não é um fim em si mesma. Ela é um termômetro da febre. É a mesma coisa eu tirar a febre, eu estar com 40 graus, eu virar: Eduardo, tira a febre para mim aí. E aí eu olhava e dizia: 36, está tudo certo. Meu filho, você está com 40 graus, está morrendo. Então você não está sabendo nada, você está no bico do urubu já, ali naquela matéria. Mas o que você faz? Ah não, estou com 36. Por quê? Porque na verdade eu copiei do outro. Quem que é que a gente quer enganar? Né? Então se trata de quê? Do ser humano infantilizado. Do ser humano que não entendeu ainda a responsabilidade. Então, o processo de estudar e todas essas organizações, outras coisas que eu poderia falar aqui, e daqui a pouco a gente deve encerrar, pessoal. Se for do agrado de vocês, a gente pode reiniciar e continuar mais um pouquinho, porque a gente ainda tem um pouco para falar. Tá? Agora, passa desde o lugar que você escolhe para estudar. Passa pela alimentação que você escolhe antes de estudar. Você come uma feijoada e tem que estudar para uma prova importante, você acha que vai dar certo? Você vai para a noitada, toma a cachaçada, acorda na ressaca. Quantas vezes eu fui para a faculdade de ressaca? Naquele Rio de Janeiro. Não aprendia nada. Não aprendia nada por quê? Porque, pô, eu tinha exagerado, estava ali, pô, enjoo, suando frio, dor de cabeça. Como é que alguém... Então, quer dizer, quando você tiver um compromisso de estudo, pega leve, pô. Entendeu? Deixa para exagerar depois que você atingir uma determinada meta. Aí você bota: não, pô, no dia que, pô, eu fechar essa prova aqui, eu vou lá no Caranguejo e vou tomar todas. Beleza, tá valendo. Agora, pô, tem a prova amanhã. Ó, vai cair em 27 segundos, pessoal. Vamos reiniciar aqui na mesma, que a gente tem um finalzinho aí para dar uma fechada nisso. Quem tiver gostando, fica com a gente que a gente já está de volta. A ideia era fechar em 1 hora, mas faltou um pouquinho aqui para a gente fechar. E eu não queria correr
para a gente não perder a oportunidade aí de fechar com chave de ouro de uma forma elegante. Tá bom? Espero vocês no ao vivo aí. Olá, estamos de volta para finalizar aqui a live. Vamos ver o pessoal entrando. Vamos ver quem ficou com a gente, Eduardo. Guilherme Picalo. Fala, Guilherme! Camarão tava bom, hein? Guilherme Guilherme danado. Na Flávia, Beijoca. Quem mais? Grande Zé. Esse era bom. Zé Antônio, lembra dele? Zé Antônio Seiblitz. Isso me ensinou a estudar. Danado, tá na faculdade até hoje. Não sai da faculdade, não. Abraço, Zé. Vamos ver quem mais. Eldinha. Ana Flávia de novo. Leila Maria Alves. Vamos lá então, gente. Eu estava falando justamente do senso de responsabilidade e de entender para que as coisas servem, né? Não nos ajuda olhar as coisas de maneira superficial e simplesmente querer se livrar das coisas quando se fala em aprendizado, né? A gente tem que entender para que serve a universidade, para que serve a faculdade, para nos dar elementos de responsabilidade perante a profissão que nós vamos desempenhar. Mas mais que isso, para nos ajudar a desenvolver a nossa própria personalidade. Então, por exemplo, eu estava falando da cola. É um negócio engraçado, colei, não sei o que, o pessoal costuma brincar com isso, me dei bem. Enganei o professor. Mas quem está enganando quem? Né? Quer dizer, então, coisas da infância são coisas da infância. Você se escondia da mãe, atrás da cortina, você pregava uma peça em alguém. É até gostoso manter um pouco disso. Mas quando se trata de sabotar o próprio objetivo pelo qual, às vezes, você está pagando alguns milhares de reais, inclusive, né? E se enganar, tirando a febre do outro, para dizer, não estou com febre não, né? Para poder passar de ano, não é uma atitude realmente que seja pertinente a um ser humano amadurecido. Por isso é que deturpa o caráter, porque você vai se acomodando naquilo. Aí lá no trabalho, você vai se esconder atrás do sujeito, você vai fazer meia boca, você vai botar culpa no outro, você vai fazer fofoca. Por quê? Porque desde lá de trás você já veio nessa. E a gente tem que tomar cuidado porque nós nascemos num país que tem um pouco dessa característica. País do jeitinho, lei do Gerson, de se dar bem rapidamente, de querer conquistar as coisas sem necessariamente passar pelo tempo, de querer se enriquecer rápido, de querer lavar a burra. Tem um livro muito interessante chamado Tratado da Lavação da Burra, Reflexões sobre o Pensamento Brasileiro. Que o cara defende que o brasileiro ele tem essa tendência cultural, embora seja muito bom numa série de coisas, criatividade, alegria, relacionamento humano, dá de 10 muitas vezes nos europeus em acolhimento e etc. Mas o brasileiro tem esse viés. O negócio é levar vantagem. De tentar, vai pelo caminho mais fácil, vai enganando o outro. O que acontece? Vai corrompendo o próprio caráter da pessoa. Né? Então, só para fechar a pergunta que você colocou, como é que a gente faz atitudes práticas? Responsabilidade, planejamento, organização. Entendeu? Assistir aula não é estudar. Estudar é você fazer um resumo depois. É você estruturar o teu conhecimento. É você, se a matéria for uma matéria que tenha exercício, é você fazer prova. Procurar materiais, outros livros que tenham exercício. Fazer aquilo para quê? Para justamente fazer o teu cérebro considerar que aquele conteúdo foi importante para você e conservar aquele conteúdo. Porque aí de fato você aprende. Agora se você vai à aula, assiste com má vontade, rindo da cara do professor, sai de lá, você nem pensa mais naquela matéria, só vai pensar na hora da véspera de prova, ou que você vai colar, ou que você vai se juntar num trabalho de grupo para ir mossegar nas costas do outro, seu cérebro não vai ter chance de pegar aquela realidade
e dá o significado e a importância que ela precisa para ela gravar e sedimentar na tua memória. Depois, lá na sua vida profissional, você vai estar usando aquele conhecimento e nem sabe de onde que ele veio. Então você está lá numa operação, pergunta para Fabinho, que é o seu irmão, excelente ortopedista, se ele vai lembrar de qual aula que tinha uma determinada técnica que ele usa. Não, aquilo solidificou dentro dele, consolidou dentro dele. Mas foi plantado lá atrás e foi cultivado. Então ele se torna um melhor ortopedista por causa da prática, mas também porque ele cultivou o caminho de fazer bem feito. Agora, se ele não assume esse peso, essa responsabilidade, vai ser um ortopedista meia boca pro resto da vida. Ele vai fazer o pessoal andar para trás, joelho andar para trás, a pessoa entra e na hora que sai andando para trás. Entendeu? Então passa muito por isso. Uma organização pessoal, dividir o tempo, organizar o tempo, saber dizer não para os nossos apetites. Vou começar a estudar agora. Não, agora eu vou no banheiro. Não, agora eu vou na geladeira. Agora eu vou na televisão. Agora eu vou entrar no YouTube. Saber dizer não, falar, não, agora esse slot aqui de trabalho aqui é para a disciplina tal, de tal a tal. Sentar e fazer. Entendeu? Com responsabilidade e maturidade. Né? E vendo um sentido naquilo. Pô, eu estou trabalhando aqui, eu estou pavimentando a minha vida profissional. Né? É a questão, né? Faz sua história, né, Jorge? Faz sua história. Então, o aluno ele já se mostra para os outros alunos também quem ele é. Ele vai ter o respeito dos outros alunos, ou ele vai ser um enganador, mas que os colegas sabem quem ele é. Então, o faça sua história é você ser honesto com você mesmo e as pessoas vão dar valor a isso depois. Então, eu gostaria de saber, Jorge, também com você, o que você pode nos passar, porque tem alguns alunos da Multivix, não só de curso de odontologia, que não está no final ainda, mas outros cursos de graduação da Universidade Multivix, alguns alunos estão perto de se formar. Então eu queria saber de você, assim, o que você pode nos falar do desafio do mercado de trabalho, de como isso conecta com a graduação bem feita. Será que todo mundo que fez a graduação super bem feita e foi dedicado vai ser um excelente profissional? Isso tem uma relação direta, diretamente proporcional ou não? Conte a sua experiência, que você já viu nesse sentido. Beleza. Eu acho que aí a gente começa já a chegar na parte assim, né, do cume ali da graduação, que é justamente o processo de preparação para o ambiente de trabalho. Né? Eu acho que tem uma relação forte, muito depende do curso que você está fazendo, tanto da qualidade da faculdade que você fez, quanto da qualidade do aluno que você foi, mas sobretudo da qualidade do ser humano que você decidiu ser durante o curso. Isso tem um peso, mas obviamente que a gente sabe que o mercado de trabalho é dinâmico e ele mesmo é também um lugar de aprendizado. Então eu diria que a graduação você está plantando a semente de conhecimento, de preparação básica em cima da disciplina que a tua faculdade, os teus professores te propõem, e a semente da responsabilidade. Né? Porque a faculdade é justamente essa transição. Eu vim ali como adolescente e eu vou entrar no mundo do adulto, que é o mundo do trabalho que assume a responsabilidade. E nós vivemos uma sociedade hoje que quer empurrar isso ao máximo, porque é uma sociedade que valoriza muito a despreocupação, valoriza muito a juventude, valoriza e é meio avessa a responsabilidades. Então o camarada quer ficar, né? Já empurra o casamento lá para os 40 anos, às vezes nem casar quer. Né? Não estou dizendo, fazendo apologia aqui, o que é melhor, o que é pior, só estou falando que muitas vezes as pessoas se recusam a assumir as responsabilidades que são do tempo da vida. Né? O relacionamento, o cara casa, quer continuar solteiro, a menina casa, quer continuar solteira, tem filho, quer continuar levando a mesma vida que diante de ter filho. Então é interessante perceber que a universidade é justamente esse caminho de transição entre ali uma juventude, uma adolescência bonita, mas despreocupada, e para um período que a vida começa a ter um peso, até porque você vai sair, por exemplo, como um médico, você vai ter responsabilidades proporcionais a isso. Né? Você vai ser um piloto de avião, não pode sair qualquer um. Controlador de voo, né?
Não pode sair qualquer um. Então, a graduação tem essa passagem. Então é ali que você vai sedimentar o compromisso, a responsabilidade. Quando você dizer sim para uma coisa, é porque é sim mesmo. Você vira para a pessoa e fala sim, ela vai olhar lá, não é sim. Aí você fala, não, mas agora não é sim. Que tipo de credibilidade você vai desenvolver, né? Tem uma palestra que eu dei sobre construção da credibilidade. Como você construir uma casa onde você vai morar depois. Né? No ambiente de trabalho tem muito disso. Então, por exemplo, uma cidade pequena como Cachoeiro, onde você tem os dentistas, você tem os médicos. Quem são os médicos respeitados em Cachoeiro? Foram aqueles que se mostraram de credibilidade. Onde o cara disse que era isso e era isso. Por quê? Porque a coisa corre, né? Fulano vai no médico, ele acerta, ele faz um bom trabalho, todo mundo fica sabendo. E aí o médico vai ter que viver naquele edifício que ele construiu. Agora, se ele é leviano, né? Estou falando qualquer profissão, né? Se ele é leviano, aquele cara que nunca chega no horário, tem reunião, ele fala que vai e não vai, o sujeito marca com você, não aparece, ou aparece 40 minutos depois, ele está construindo aquela credibilidade. Então, o mercado não é só a questão técnica, né? Existe todo um preparo humano, capacidade de lidar com a diversidade, capacidade de entender o outro, de saber que as coisas não são perfeitas, que você não vai entrar numa empresa perfeita, que os seus clientes vão ter dificuldades para lidar com a realidade concreta. Tudo isso faz parte da preparação para o mercado de trabalho e de uma maturidade necessária para que você chegue nesse mercado de trabalho como alguém para construir sua própria história. Porque no final dos contos, o que está em jogo é a sua biografia. É o que meu pai perguntava. Meu filho, o que você vai fazer da tua vida? É a pergunta que nos cabe. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou amadurecendo? Isso em todos os campos, não é só no profissional. No relacionamento. Vem cá, quando eu digo sim para um casamento, eu estou dizendo sim mesmo? Ou eu estou só enrolando? Quando eu estou dizendo sim a um compromisso de criar um filho, eu estou dizendo sim mesmo? Ou eu estou só, não, é um filhinho, é mais um para tirar foto no Facebook. Mas na hora que ele precisa de mim, eu não estou nem aí, porque eu estou pensando nas minhas coisas aqui, e fico pensando que talvez era melhor nem ter tido filho, que era melhor ser solteiro. Quantas vezes a gente ouve isso? Em conversa, muitas vezes de bar, pô, negócio está de casamento. Tem um que fala, o pessoal fala, casamento fosse Deus, nem Jesus Cristo casou. Né? Então, eu acho que é uma questão de responsabilidade e coerência. Só assim que a gente constrói o ser humano maduro, né, Eduardo? E pronto para esses desafios do mercado, porque não é fácil também. Então você tem que saber que você vai entrar, você não vai ser reconhecido no primeiro momento, que você vai ter que se dedicar muito, vai se derramar para os seus clientes, vai entregar um bem, você precisa estar sempre ligado no bem que você entrega, porque se você ficar preso apenas ao financeiro, ao reconhecimento, aos aplausos, à imagem, você não vai aguentar a demora da vida. A vida demora, a vida humana demora muitas vezes. Claro que tem muita gente que decola muito rápido, que alcança as coisas muito rápido, mas para outras leva uma vida inteira. E você não pode ficar só pensando, não, pô, quando eu me formar eu quero ter um consultório top, meus pacientes top, quero ganhar 40 mil por mês para poder viajar para lá, viajar para cá, a poder ter o carro do ano, a poder comprar um apartamento, uma casa de praia, não sei. Se você focar muito nisso, você acaba perdendo o essencial. O que é o essencial? O que é que você vai entregar para a sociedade? O que você vai entregar para as pessoas? Qual a qualidade do profissional que você vai ser? Qual a qualidade do ser humano que você vai ser? Porque se for bom isso, aí a sociedade vai te pagar, meu filho. Vai te pagar e vai te pagar muito bem, vai te procurar. Vai brigar, igual lá no restaurante de São Paulo, que eu fui, né? Família Mantini. O camarada fica 4 horas, eu fiquei 3 horas e meia na fila para Família Mantini. Por quê? Porque Família Mantini é Família Mantini, pô. Construiu essa credibilidade, e quando você vai a São Paulo, você fala, eu não posso ir a São Paulo sem ir no Família Mantini. Aí o que acontece? Você chega lá às 10 horas da noite, se senta ali na varanda, e fica até 1 hora da manhã para sentar para comer 1 hora da manhã. Por quê? Porque o camarada se derramou a fazer a melhor massa que ele podia fazer. Agora, nem ele deve ter sonhado o quanto que aquilo seria concorrido algum dia. Então esquece um pouco do retorno, dedica de todo o coração. Olha para a dor daquele menino. Se você trabalha com odontologia, olha para a dor daquela pessoa. Se você trabalha com outra profissão,
se conecta com o coração daquele que você vai servir. E com a beleza de servir, sabendo que você se preparou para isso. E se transforme num grande provedor de solução, num grande aliviador de dor, num grande propositor de soluções. Porque aí o reconhecimento vem. Muito bem. Agora eu queria, né, depois a gente abordar todos esses pontos, eu acho que foi as duas lives, né, a primeira, depois a gente engatou nessa segunda para complementar. Eu gostei demais, sempre aprendo muito também quando vejo você falar. Aí eu queria que você desse agora, Jorge, assim, um desfecho final para os nossos convidados da live e também para os nossos alunos da Multivix, sejam eles de qualquer área, de repente está fazendo medicina, de repente está fazendo engenharia, está fazendo direito, está fazendo odontologia, está fazendo qualquer curso de graduação. Então, que recado você manda para eles, também para os nossos convidados que estão nos prestigiando, principalmente prestigiando você. Eu estou aqui apenas como mediador, né? Então eu queria que você desse uma mensagem final, né, a respeito desse tema que foi abordado nessa noite. Até para a gente já ultrapassou um pouco o tempo, né? Eduardo, eu acho que a essência do que a gente conversou aqui, eu agradeço muito sua participação, sua companhia, sempre algo que me alegra muito e é sempre muito bom estar do seu lado. O que nós falamos aqui é sobre ser humano, né? Meu projeto tem uma certa coerência, o projeto é fator H, fator humano. Então, na verdade, a essência do que fica aqui, eu acho que eu gostaria de convidar ao pessoal que nos prestigiou aí com a presença e com o seu tempo, é ressaltar que o que está em jogo é a nossa humanidade, na verdade. Capacidade de fazer as coisas com um sentido, com um propósito, com maturidade, com senso de responsabilidade, com convicção, com alegria, com amor. Isso é o que nos diferencia como seres humanos. O filósofo José Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, ele dizia que o ser humano é o único ser que admite níveis. O que ele queria dizer com isso? Ele quer dizer que os outros seres são aquilo que são. O ser humano, ele precisa construir a si próprio. E ele pode ser mais humano ou menos humano. Porque a realidade humana ela é tão rica, tão maravilhosa, tão cheia de possibilidades, que ela corre o risco, inclusive, de não acontecer. Né? O ser humano pode se desumanizar. Quando você olha o espectro da humanidade, você vai encontrar figuras como Papa João Paulo II, Madre Teresa Calcutá e outros heróis. Você vai encontrar figuras como Hitler. Né? Então, veja a largura do espectro humano, do que uma biografia pode se tornar. Então, o convite que eu faço é essa reflexão. Qual a minha vida? O que é que eu quero me tornar? Desenvolver essa consciência. E qual o papel desse curso que nós estamos fazendo? Qual o papel de cada dia, de cada atividade, de cada atitude na construção desse Jorge, desse Renato, desse Márcio, dessa Ana Flávia, desse Eduardo, dessa doutora Cíntia? Qual o papel dessa atitude nossa perante o desafio de hoje? É acordar e ir para a faculdade. É acordar e estudar para uma prova. É acordar e atender um paciente. É acordar e limpar o cocô do filho. É acordar e preparar o café, seja para o seu marido, seja para sua mulher. Então, nesses pequenos chamados, nós vamos construindo nossa humanidade, nós vamos fazendo com alegria, nós vamos fazendo com tudo aquilo que a gente tem de melhor, com um sentido que é o sentido de estar vivo e de ser grato por ser humano de verdade e ser capaz de confrontar essas coisas. Né? De forma que, em especial para os alunos da Multivix, eu deixo aqui um convite, é o seguinte: seja o que for que vocês forem fazer, façam de todo o coração, de toda a sinceridade, com um espírito de gratidão, de devoção, e certos de que não é só você que está fazendo algo, você está se tornando alguém, em cada oportunidade, em cada disciplina que você estiver, em cada monitoria, ou em cada residência, em cada trabalho que você fizer.
seja você 100%. Vai custar um pouco às vezes, vai ter que puxar uma energia lá do fundo, mas com esse compromisso, eu não tenho dúvidas que não só vai vir uma energia e um vigor na sua capacidade de realizar, como um dinamismo que vai afastar a tristeza, que vai afastar o tédio, o aborrecimento e o emburrecimento também, né? E que vai te dar o gosto da própria vida, da própria dinâmica da vida. E não dizer não à recusa, ao mais ou menos, eu vou fazer meia boca, não, hoje não, eu faço amanhã. Responda a vida com generosidade, porque daí vem uma força que a gente não consegue nem explicar, que é a força do espírito humano, a força do propósito, a força do amor, e vai te levar aonde você pode chegar, com certeza. Um grande abraço a todos e obrigado. Eduardo, considerações Eu vou dar finais. minhas palavras finais, né? Agradecer a coordenadora Cíntia, que fez o convite para o professor Jorge, né? Ela ainda não conhecia ele, eu que conhecia. Eu pude falar um pouquinho do Jorge e ela se interessou. E agora ela conhece mais um pouquinho do Jorge, né? Da sua experiência. Com certeza ele tem muito a passar para os nossos jovens alunos, até para os professores que estão no hall de professores da nossa universidade. Mas também, muitos amigos hoje assistiram nossa live, né? Por quê? Porque sabem do valor do profissional. Então, correr atrás e dedicar um tempinho das suas agendas a assistir esse conteúdo que não é diretamente voltado para eles, mas sempre a pessoa ganha alguma coisa. Então, agradecer a coordenadora, doutora Cíntia, agradecer todos os professores da Multivix e também agradecer principalmente nossos amados alunos da Multivix, né? E por outro lado, nossos amigos e conhecidos que também vieram nos assistir, né? No caso, assistir o Dr. Jorge. E eu espero que tenha conseguido mediar essa live e outras virão, né? Então, uma boa noite a todos, saúde. Senhor Eduardo, deixa eu só agradecer em especial a Cíntia aqui por causa de um aspecto, né? Que eu gostaria de encerrar fechando sem correr o risco de não pontuar isso. A beleza que é a possibilidade de alguém olhar algo e reconhecer valor naquilo, né? Uma live despretensiosa entre o que nós fizemos e isso despertou, e a Cíntia, com a sensibilidade, embora eu não a conheça pessoalmente, quero deixar meu agradecimento, mas sobretudo o meu reconhecimento aqui pela beleza que é você, quando olhar uma coisa, reconhecer e falar, caramba, vamos fazer, né? Então, minha gratidão, em especial a Multivix, novamente, que patrocina esse evento, né, vamos dizer assim, né, que proporciona esse evento. Pontuando novamente, eu sou de uma geração que a gente precisava sair de Cachoeiro para se tornar um profissional em muitas carreiras. E a Multivix chegou para preencher esse gap com excelência, com comprometimento, e oferece hoje para os cachoeirenses a possibilidade de fazer um curso de odontologia, de fazer um curso de medicina, um curso das mais variadas profissões, sem precisar necessariamente sair da sua cidade. Eu, como cachoeirense, fico muito feliz de voltar 30 anos depois a Cachoeiro e encontrar uma Cachoeiro com mais opções, graças ao empreendedorismo dos proprietários da Multivix e à qualidade de seus professores. Muito obrigado. Um abraço.